perguntou por que os pratos não caem quando alguém puxa a toalha desse jeito debaixo deles? Ou como eles permanecem no lugar quando alguém puxa a toalha? A resposta está em um dos principais conceitos da física, a inércia. Como sabemos, Isaac Newton criou 3 leis fundamentais do movimento, e a partir delas deduziu a lei universal gravitacional. A lei universal gravitacional diz que dois corpos se atraem com uma força diretamente proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. E é representada pela seguinte fórmula, onde F é a força gravitacional entre os corpos, G é a constante gravitacional, M1 e M2 é a massa e R é a distância entre o centro dos corpos. Isso quer dizer que quanto maiores as massas, maior a força, e quanto maior a distância, menor a força. Essa é a força que a Terra exerce sobre tudo que tem massa, puxando os objetos em direção ao seu centro. É o que chamamos de força gravitacional. A primeira lei de Newton, também conhecida como o princípio da inércia, diz que um corpo em repouso ou em movimento tende a continuar se uma força não atuar sobre ela, ou seja, se um objeto ficar parado, tende a ficar parado. E por isso que no experimento da toalha, o prato não cai por conta da inércia. Como dito anteriormente, a inércia é a tendência dos corpos de resistirem a mudanças no seu estado de movimento. E a massa está ligada a isso porque ela mede o quanto o corpo resiste a essas mudanças. Quanto maior a massa, mais difícil é mudar o movimento, ou seja, maior a inércia. Embora a inércia em si não tenha uma fórmula própria, ela está ligada à segunda lei de Newton. F igual massa vezes aceleração. Quanto maior a massa, mais força é necessária para causar a mesma aceleração. E isso é um reflexo da inércia. Hoje vamos fazer um experimento em ilusão à primeira lei de Newton. No experimento será utilizado um ovo cozido, um rolo de papel higiênico ou papel toalha, um recipiente com água e um prato. Onde vamos colocar o quê? O prato vai ficar aqui em cima com apoio. Eu vou infligir uma força no eixo horizontal. Meu Deus. Então, galera, aqui eu vou tentar explicar que coisa está acontecendo com o ovo, quais forças estão aplicando no ovo, no experimento. Então, para começar, tudo aqui nós temos um sistema que está em repouso totalmente, o ovo está no seu lugar. E aqui, quando nós aplicamos uma força horizontal, acontece que, pela inércia, o ovo vai ter a tendência de ficar quieto no seu lugar. E, obviamente, nós tiramos o tubão e o prato e o ovo, pela gravidade, vai cair, né? A gravidade vai fazer o trabalho e vai cair. Que coisa está demonstrando isso aqui? Que pela força horizontal que nós aplicamos, está falando que não é significativa para o ovo ter a mesma mudança que o prato. Então, ao não ter uma força significativa, o ovo não vai mudar, e também pela inércia, o ovo não vai mudar de lugar. Então, como nós olhamos, isso descreveu que o ovo resistiu a mudança de força, como exatamente o Newton descreveu. Se o prato fosse puxado lentamente, o ovo tenderia a ir junto. Isso acontece porque a força de atrito teria tempo de agir e transferir esse movimento para o ovo. Isso mostra que a forma como a força é aplicada, tanto em sua intensidade quanto em sua duração, influenciam no resultado. A inércia resiste à mudança, mas se a força for aplicada por tempo suficiente, o ovo poderia acabar acompanhando o movimento. Com tudo isso, é possível observar que a primeira lei de Newton está em várias partes do nosso dia a dia. Desde no momento onde você está no carro e ao frear seu corpo é projetado para frente, como também ao puxar um pano e os objetos ficarem parados na mesa. É isso, espero que vocês tenham gostado e que saiam tendo um gostinho a mais da física